Tudo bem? Este vídeo aqui, ele traz ali uma breve apresentação das enzimas, que são biomoléculas orgânicas que correspondem ali a um grupo funcional das proteínas. Ou seja, as enzimas geralmente são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas, né? Pelo fato de que existe uma diversidade funcional ali das proteínas e proteínas que desempenham diversas outras funções não se encaixam ali na função enzimática. Há também uma pequena porção de enzimas chamadas ribozimas que são na verdade RNAs, mas ficam restritas lá à transcrição e expressão gênica. Em relação às características bioquímicas das enzimas, podemos destacar o fato de que são catalisadoras químicas, ou seja, facilitam as reações físico-químicas no nosso corpo, e isso ocorre através da redução da energia de ativação, né, que é a energia que o nosso corpo precisaria usar para realizar as reações químicas, e também as enzimas aceleram as reações químicas. Um exemplo, existe uma reação no nosso corpo que sem uma enzima levaria cerca de 78 milhões de anos, mas com a presença de uma enzima específica, isso ocorre em milésimos de segundos. Tá? Então, além de tornar as reações químicas mais econômicas, as enzimas também diminuem o seu tempo de ocorrência, tá bom? Então são as duas grandes contribuições bioquímicas das enzimas. Assim como outras biomoléculas orgânicas, as enzimas são susceptíveis à influência de alguns fatores como temperatura, pH e quantidade de substrato. Tá? Então, existe ali uma temperatura considerada ideal ou ótima, na qual as enzimas vão funcionar bem, porém, se houver uma variação muito grande, né, para mais ou para menos em relação a essa temperatura ótima, a ação enzimática ali pode ser prejudicada. Da mesma forma, né, cada enzima vai ter ali o seu pH considerado ideal e uma variação muito intensa em relação para mais ou para menos em relação a esse pH ideal, também vai prejudicar a ação enzimática. Quanto à quantidade de substrato, é que uma enzima se liga a seu substrato específico. Se você aumenta a quantidade daquele substrato no corpo, tá? Você estimula que essas enzimas trabalhem mais e acelerem seu funcionamento e gerem mais produtos, né? Porém, no que diz respeito à concentração de substrato, existe um limiar, né? Existe ali uma saturação. Você não pode também ultrapassar essa quantidade máxima ali de substrato, porque você tem um número definido ali de enzimas, né? Ou seja, se você ingerir mais substrato do que a quantidade de enzimas disponíveis, você não vai conseguir acelerar mais, além daquele ponto, a reação química. Existem formas também de inibir o funcionamento enzimático, né, através ali de substâncias que vão, por exemplo, se ligar à própria enzima, e essa inibição pode ser reversível, né? Depois que esse ligante se afasta da enzima, ela volta a funcionar normalmente. E tem também a inibição irreversível, né, que causa um dano definitivo ali e a enzima não se recupera mais. No caso das inibições reversíveis, a substância vai se ligar à enzima, competindo ali com o substrato natural daquela enzima, impedindo que o substrato se ligue à enzima. Então aí nós temos uma inibição competitiva. Há situações também em que uma substância ali, um inibidor, liga a uma outra parte da enzima, impedindo que ela consiga ativar o locus ou o centro
de ativação dela, no qual ela vai se ligar ali ao substrato. Isso também gera uma inibição, só que não competitiva. E é reversível porque quando esse inibidor se afastar da enzima, ela volta a funcionar. Já no caso das inibições irreversíveis, é quando você tem ali um inibidor que estabelece uma ligação tão forte ali com a enzima a ponto de poder gerar alguma desnaturação, né, ou algum prejuízo à sua estrutura, a ponto de torná-la inativa de maneira permanente. Uma outra informação interessante é quanto ao critério de classificação, né, ou nomenclatura enzimática, que é bem simples. Você usa um prefixo que vai ser estabelecido ali pelo nome do substrato ou pela forma de ação da proteína, como por exemplo, e acrescenta ali um sufixo ase, indicando que se trata de uma enzima. Então, uma enzima que age sobre o açúcar chamado lactose. Então você tem lactase, né? Uma enzima que age ali sobre um lipídio, lipo mais ase, lipase. Uma enzima que age sobre uma outra proteína, protease. Tá? Existem casos raros ali de que a enzima não vai ter a terminação ase ao final, mas isso se deve geralmente ali a situações em que a substância, a molécula foi descoberta e de início não se sabia que era enzima, e aí depois não quiseram fazer a troca do nome e manteve ali o nome inicial, né? Como renina, a enzima conversora de angiotensina, por exemplo, mas a grande maioria das enzimas vão ter ali terminações ase, tá bom? Então, uma outra parte interessante também, que eu sugiro que vocês estudem em outro momento, é a parte ali da cinética enzimática, tá? O mecanismo de ação, que eu não abordei aqui pelo fato de, como eu mencionei no início, seria apenas uma breve apresentação para ajudar ali na sistematização do conteúdo, tá? Mas a partir daqui agora vocês já podem seguir ali, dando continuidade a outros tópicos envolvendo ali a atividade enzimática, tá bom? Então, obrigado pela presença, era isso. Continue aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Fique à vontade aí para curtir e compartilhar, caso tenham gostado. E obrigado pela presença. Até mais.